Papo Supremo, um programa da União Planetária e que temos hoje um privilégio especialíssimo, mas muito especial mesmo, porque nós vamos conversar com um homem público dos mais significativos dessa terra, do nosso Brasil, disputado entre os governos, disputado pela sua ética, pela sua seriedade, pela sua competência, pela sua capacidade. Svandenberg Barbosa. Eu nem sei se eu pronunciei bem o nome dele, mas ele vai me ajudar, Berge. Ulisses, meu amigo. Alegria grande de tê-lo aqui no nosso programa. Alegria, prazer é todo meu. E você, como sempre, muito generoso na apresentação dos amigos. Não, na verdade, o que eu disse é uma verdade. Governo federal, governo do Distrito Federal disputando a participação do Berge, como é conhecido naturalmente entre todos, pela sua capacidade, honestidade, seriedade, ética, é uma verdade. Você acabou de lançar esse Caderno das Cidades. Caderno das Cidades. O que é esse caderno? Ulisses, esse caderno é um esforço do governador Agnello, que solicitou que a Casa Civil organizasse todas as prioridades do governo em cada uma das 31 regiões administrativas e em cada um dos temas que interessam diretamente à população. Saúde, educação, segurança, transporte, habitação, enfim. Isso aqui é a síntese, é o resultado do que o governo está comprometido para fazer entre 2013 e 2014 e tem coisas que, se não concluir até 2014, a população já sabe que é para ser feito. Eu diria que é um caderno que aumenta a responsabilidade do gestor, porque o orçamento para isso está garantido e agora o governo, de maneira melhor organizado e com o empenho de cada um, aonde esteja do governo, tem que se responsabilizar por tudo que está aqui. E, por outro lado, é um documento transparente, público e ético, porque permite a qualquer pessoa fazer cobranças ao governo sobre se nós estamos ou não realizando. De uma certa forma, é o resultado do seu trabalho dentro do governo do GDF, porque você veio para o governo do GDF exatamente para fazer essa organização. É verdade, não apenas meu, mas sobretudo da equipe que trabalha comigo, que é uma equipe muito dedicada, uma equipe que tem todo o apoio do governador. O papel da Casa Civil é, de fato, de articular, organizar o governo, fazer com que uma política pública, que geralmente é algo complexo, ela seja integrada. Só é possível ao governo fazer adequadamente o seu papel se trabalhar como uma gestão integrada. É um processo em rede, né? A Casa Civil sozinha não faz, a Secretaria de Obras sozinha não faz, a Secretaria de Saúde sozinha não faz. E quem é que deve articular e coordenar isso? Uma secretaria, que no caso é a Casa Civil, que é o braço administrativo do gabinete do governador, diretamente do governador. Então, é o papel dela articular para que as coisas possam andar de maneira mais afinada dentro do governo, de maneira mais integrada, capaz de dar os resultados que a população precisa. Poderia citar algum exemplo de algum setor, dados para que a população, os nossos telespectadores, tenham uma clareza mais específica do que é o caderno? Posso dar, por exemplo, em duas políticas. A política de combate às drogas e ao crack. É uma política que nós reunimos 18... Algo muito sério, né? Muito sério, envolve a juventude, envolve a família, envolve o Estado, envolve a população de modo geral, envolve o futuro do país e das famílias e de cada pessoa individualmente. Esse é um programa que a presidenta Dilma lançou, né, a nível nacional, e ao mesmo tempo o DF foi uma das primeiras unidades a aderir a esse programa, Política de Combate às Drogas. E para isso precisou ter um órgão no Distrito Federal que centralizasse a organização disso tudo. E coube, portanto, a Casa Civil reunir e organizar, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos, né, para que a gente pudesse chegar ao conjunto de medidas que nós estamos adotando no que diz respeito a isso.
tanto no aspecto da educação, como no aspecto da prevenção, como no aspecto, eventualmente, da repressão, não ao consumidor, mas, sobretudo, ao tráfico, né? E dentro da região do Distrito Federal inteira, montando unidades de acolhimento, montando opções, porque o jovem, sobretudo, que está na droga, ele está ali não é por opção dele, não é por opção dele, alguma coisa ocorreu para que ele estivesse naquele momento, naquele lugar. E cabe aos educadores, ao Estado, ajudar a formular, a conhecer as causas e formular as alternativas de saída. Essa é uma grande política. Uma outra política que eu poderia citar... Eu só mencionaria, antes de passar para outra, de que isso é essencial, tem que ir às causas. Se não conhece as causas, não vai conseguir as saídas. Mas sim, continue. Exatamente. Ou seja, se não tiver um diagnóstico bem feito, você vai tratar uma doença de maneira inadequada. Então, você tem que aprofundar e conhecer muito as causas. E ter credibilidade e confiança para com quem você vai lidar, né? A outra política que eu poderia citar, importante igualmente, é o da erradicação da miséria. Ah, que fantástico. Olha, fico tão contente dessas duas você dar prioridade para falar, porque são as fundamentais, né? São fundamentais. Agora, recentemente, você sabe que o Distrito Federal é a unidade da federação que tem as chances reais de erradicar a extrema pobreza. É a unidade com melhores condições no país de erradicar completamente a extrema pobreza. Portanto, iremos para um outro limite. E as políticas sociais que nós estamos desenvolvendo, ela igualmente vindo como uma política que nós nos associamos ao esforço nacional, ela é feita, comandada nacionalmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e aqui pela SEDEST, pela Secretaria de Assistência Social. Que tem um belíssimo secretário, Daniel Seidel, um secretário com muita solidariedade, uma pessoa com um perfil, né, pessoal, com uma humanidade interior extraordinária, eu diria assim. Sobretudo, né? Isso, aliás, é uma área que você bem sabe que se você não tiver uma pessoa com um perfil adequado, fica difícil você fazer as coisas. Então, o Daniel, por outro lado, a SEDEST de um lado, para fazer o conjunto das ações práticas relacionadas a isso. Montar as unidades de acolhimento, montar toda a assistência que tem que ser feita, etc. Mas, ao mesmo tempo, precisa de quê? De um órgão, de novo, no nível central do governo, e nesse caso é a Casa Civil, para dar a gestão integrada. Então, O Daniel está muito empolgado com a questão da música. Da música, exatamente, que é um elemento extraordinário nessa política. A música para toda a periferia, fazer Brasília uma cidade musical. Musical, é muito interessante. Aliás, ontem, inclusive, eu estava com o governador Agnello numa audiência com o ministro da Educação, o nosso ministro Mercadante, e ele também está com um projeto muito interessante de montar a Universidade das Artes. É uma coisa fantástica. E com a diversidade extraordinária na música, no artesanato e tal, as coisas muito interessantes. E nos fez um desafio e o governador topou de trabalhar a montagem dessa Universidade das Artes aqui. Eu acho fantástica essa ideia, porque a gente sempre põe o conhecimento como uma coisa muito objetiva, né? Quando o conhecimento ele não pode estar desligado da beleza, da arte, da alegria, das coisas elevadas, né? Exatamente. Então, Ulisses, voltando para completar o raciocínio, no caso da erradicação da extrema pobreza, também coube à Casa Civil montar um comitê intersetorial de gestão dessas políticas todas. De novo, o braço executivo é sobretudo a SEDEST, mas quem articula, quem organiza o governo, e aí somos 14 secretarias e órgãos do governo. Portanto, também é papel nosso de fazer com que essa orquestra funcione adequado, porque eu preciso da nova CAP, eu preciso da Secretaria de Obras, eu preciso da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Justiça, da Secretaria de Segurança Pública. Em conjunto e em harmonia. E quem deve articular isso tudo? A Casa Civil, que, em geral, também como característica, eu assim penso, deve fazer mais e aparecer menos. Eu ontem assisti lá no
Conselho, né, do Desenvolvimento Social, do qual eu integro, né, a fala do governador, e eu pensei, meu Deus, é feito tanta coisa que o povo não sabe, é preciso que o povo conheça todas essas realizações que estão sendo feitas e que estão programadas. Mas nós vamos conversar com isso no próximo bloco. Fique conosco, nós vamos continuar aprendendo muito aqui com Berge, que é o chefe da Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Voltamos já, em um minuto. Papo Suprem conversando com Berge Swedenborg Barbosa, que é o nosso chefe da Casa Civil, quem comanda aqui a Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Eu devo dizer que eu tenho uma admiração profunda por Berge já há muitos anos. E é preciso que saibam que esse trabalho da União Planetária, que é um trabalho voltado para o positivo, ele teve no seu início a participação e o entusiasmo de Berge. Berge, estando comigo já nos primórdios, há 15 anos atrás, ele dizia, esse UP de União Planetária tem que ser usado com força, up, para cima, para o alto. E daí é que ele inspirou o nome, sem saber até, o nome Suprem, que Suprem é para cima, para o alto, em movimento, em ascensão. De maneira que você nem sabia direito disso, porque não conversamos sobre isso anteriormente, mas o nome da nossa televisão Suprem é inspirado na sua manifestação de que temos que ter uma atitude up, para cima, para o alto. Para vocês terem uma ideia de como o nosso querido amigo Ulisses Riedel, capacidade extraordinária que todos conhecem, é generoso, né? A União Planetária e a TV Suprem, ela tem como marca o positivo. O positivo. E você, no começo, esteve ressaltando para nós a importância de a gente ressaltar. Dizia até, precisamos talvez ter um símbolo para cima, para o alto, up, up. É. Muito obrigado, Berge, pela sua ajuda, do seu coração, do seu entusiasmo por essa causa. Eu acho que talvez o telespectador não saiba, mas nós somos amigos e companheiros de causas comuns há muito tempo, já há várias décadas. E eu tenho um orgulho muito grande, porque as causas que o nosso Ulisses abraça, vocês veem, são a transformação de sonhos e ideais em coisas práticas. Isso poucos homens, poucas pessoas conseguem viabilizar. Alguns conseguem ser bons filósofos, outros conseguem ser bons executivos. Mas fazer a junção entre a filosofia, a espiritualidade, o humanismo e o prático, isso é papel reservado a muito poucos, e ele é um deles, com certeza. Berge, eu estava vendo aqui esse seu livro, Bioética. Ele é o autor deste livro, Bioética. Ele é uma pessoa voltada para a área da medicina, para o sanitarismo e para a ética. E pude perceber na minha visão, porque eu não sou um entendido do assunto, que a biologia trata da vida e a bioética, na minha visão, trata da ética em relação à vida. Agora, a vida está nos seres humanos, está nos animais, está nas plantas, está na vida do planeta. Eu acho que nós poderíamos até, dentro de uma visão assim bastante ampla, colocar a bioética como ponto central da vida da humanidade, que é a ética em relação ao planeta, a ética em relação às florestas, a ética em relação aos seres humanos. E aí todos os problemas do mundo precisam ser resolvidos dentro dessa visão. Seja o problema das drogas, seja o problema das guerras, sejam todos os problemas. Você acha que eu estou me excedendo nesse meu pensamento? Não, pelo contrário. Eu acho que você pega um ponto principal, porque antes mesmo de falar da bioética, se formos falar da ética, né, e na sua concepção mais ampla, teríamos que falar da ética individual, teríamos que falar da ética da responsabilidade pública ou coletiva e teríamos que falar da ética planetária. Então, poderíamos fazer
perfeitamente uma distinção e uma classificação dessa maneira. Porque a ética individual é o comportamento da pessoa perante o outro, perante a vida, perante o planeta, perante, né, o seu comportamento sob todos os aspectos, né, dos valores, dos princípios que você tem. A ética da responsabilidade pública ou coletiva é como é que você lida diante do ambiente em que você está inserido dentro dele e qual o compromisso público, social que você tem em relação às coisas que você desenvolve, né? E a ética da responsabilidade planetária que englobaria, portanto, todas essas outras duas, né? E poderia ser outra classificação que quisesse, em que você tem o contexto da humanidade, do planeta, da sustentabilidade, né? E mais do que isso, para você ter a sustentabilidade do planeta, para você ter todos esses elementos integrados, o humanismo, o espírito público que comanda as pessoas, a espiritualidade na sua diversidade, ele é fundamental. Então, estamos tratando, digamos, da antessala da bioética, estamos tratando da ética. E a bioética como disciplina propriamente dita, que fala sobre a relação da ética com a vida. É, sem dúvida, o que vai comandar esse próximo século, porque, Ulisses, você está vendo os contraditórios que você tem hoje em relação a problemas que envolvem o aborto, a anencefalia, que envolve em relação à multiplicidade cultural, religiosa, que todos esses temas, né, estão colocados diante de cada um de nós. A ciência avançou, mas é preciso que avance com ética. A biotecnologia e a biomedicina e o biodireito, né, são áreas que estão todas interligadas. Essas áreas hoje, que compõem a bioética, elas estão, muitas vezes, talvez sem que a pessoa perceba qual é a dimensão dela, mas ela está no nosso cotidiano aqui. Ela está junto aos operadores de direito, está junto aos operadores da área de saúde. Você imagine o problema que você tem hoje sobre a determinação com o avanço da medicina e você definir que você quer ter um filho ou uma filha que tenha 1,80 m, não tenha tais doenças, que tenha tal coloração, que você tenha a probabilidade maior dela ter tais e tais requisitos positivos e praticamente nenhum requisito negativo. O que significa isso para a humanidade? Avança-se... Um salto, né? Isso. E como é que coletivamente isso vai ser entendido? Quantos da humanidade terão acesso a isso? É justo? É democrático? É ético? Que você tenha um avanço da medicina a esse ponto e, ao mesmo tempo, uma minoria do planeta seja a casta privilegiada que possa escolher isso? Então, você vê que são dimensões extraordinárias que a gente vai ter pela frente pelo debate. O tema é interessantíssimo. Eu vou até sugerir aqui na nossa televisão que dentro desses vários seriados que nós temos, que possamos criar um seriado sobre a bioética. E aí vou pedir as suas luzes, a do Volney Garrafa, né, e de outros que estão dentro do tema e que é de grande importância. Mas eu estive vendo o jornal de hoje, e o jornal de hoje tem uma matéria, o Correio, Drogas, Equívocos e Soluções. Uma matéria de um gigante, Frei Beto. Sim. E o Nosso Frei grande Beto, amigo. E ele pergunta aqui, qual a solução para o problema? E eu quero ler 2 pedacinhos, porque eu acho que está dentro do tema nosso. Ele diz, todo drogado é um místico em potencial. Sabe que a felicidade é uma experiência subjetiva. Nada fora do ser humano é capaz de trazer a felicidade. Dê a um dependente químico barras de ouro para que ele abandone a droga e inicie vida nova. Ele irá logo vendê-las para comprar a droga. A droga decorre da nossa escala de valores. Há nisso forte componente educativo. Todo drogado grita em sua linguagem, eu quero ser amado.
Belíssimo. Belíssimo. Eu acho que a interpretação que o nosso querido Frei Beto dá, ela se fundamenta numa lógica que estamos diante não de uma opção, mas de uma doença. E a opção até como fruto de algo que no meio do caminho, né, a pessoa não se deu conta. E que a cura passa pelo amor, pela afetividade, pelo carinho. E não pelos valores materiais. E não pelos valores materiais. Os valores materiais estão bem colocados aí, eles são absolutamente secundários nesse processo. E eu concordo muito plenamente com isso, até porque o que a gente tem visto é que os ambientes em que, sobretudo a juventude, se encontra, ou ele se reencontra, é o que permite ele sair de uma situação para outra, né? Eu acho que no plano de combate ao crack e outras drogas, é uma das áreas que nós falamos no bloco anterior, é um dos elementos essenciais, identificar as causas reais e adotar as medidas que não são medidas burocráticas, não são medidas com tecnologia. Que estão acima até das leis. Estão acima até das leis. Não são medidas, são medidas humanitárias. E medidas humanitárias se faz entre o contato das pessoas. É entre as pessoas. E é por isso que a União Planetária está articulando com muitas entidades de nós fazermos seminários mensais sobre a pedagogia das virtudes. Maravilha. E certamente esse tema será um dos temas que será abordado. Parabéns. Jorge, uma alegria grande recebê-lo aqui, que alegria grande, grande alegria. Estou sempre à disposição, meu querido amigo, parabéns pelo seu trabalho. A humanidade lhe agradece. Nós pediríamos que você passasse a mensagem final do programa para os nossos telespectadores. Fico muito satisfeito de estar aqui. Primeiro, o trabalho que o Ulisses faz, ele é um paradigma, deve servir de paradigma. O que nós temos hoje em relação, sobretudo, à televisão e a vários outros meios de comunicação? Nós temos embalagens, cosméticos, algumas coisas definidas que atuam muito mais sobre o aspecto pouco humanitário e mais comercial. Aqui é o contrário, né? Eu, aliás, quero deixar muito claro que o que eu vi aqui, desde o que eu conheci, o que eu aprendi e do que nós tratamos aqui, a gente trata da melhoria do ser humano. O centro das preocupações é, de fato, com o ser humano e o tamanho dele nesse universo e as reações dele e o comportamento dele, ou seja, se privilegia a vida e a população aqui. Então eu quero registrar minha satisfação enorme de estar aqui e me colocar à disposição toda vez que assim for convidado para aqui estar. Muito obrigado. Obrigado, Berge. Obrigado. Conversamos aqui em Papo Suprim com o Berge, que é o chefe da Casa Civil do governo do Distrito Federal. E para nós uma grande alegria, porque reconhecemos nesse homem um homem de importância para a sociedade brasileira. E não é a troco de nada que ele tem sido disputado pelo governo federal e governo local, porque sabem da sua seriedade, da sua responsabilidade e, acima de tudo, da sua ética.